Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais essa edição do Henrique Amaral com você, que hoje é uma edição especial, né? Acho que as pessoas já estão esperando, a gente divulgou lá no Facebook, no Instagram, para todo o pessoal, que hoje nós tínhamos um programa especial, um encontro especial, né? Fazia muito tempo que eu queria conhecê-lo pessoalmente, só escuto falar, vejo vídeo, vejo foto, vejo Face. Vejo as pessoas comentando sobre o treinamento que ele ministra, idealiza, enfim, né, aqui no Rio Grande do Sul. Mas, finalmente, hoje a gente vai ter, então, a honra e o prazer de receber aqui no nosso programa, que tem um formato especial hoje, ele vai ser todo ele dedicado a este bate-papo, a este encontro destas duas personalidades, né? Eu uso uma linha diferente, ele usa uma outra linha, né? Mas não são linhas, são linhas que se complementam, não são linhas, né, não são linhas diversas, são linhas complementares, né, no assunto desenvolvimento pessoal, que é uma área infinita. Então eu tenho aqui comigo a honra de receber Léo Berlese, que aqui está. Léo, nossa, que alegria poder te conhecer pessoalmente. E, aliás, eu já estive na casa dele, né? Lá, que o Léo tem lá na casa, tem um anexo na casa lá que ele usa para as reuniões e tal. Eu estive lá fazendo uma live, né? E eu estava numa palestra fora. Olha só, né? Então, uma live do Movimento de Expansão, né? Isso. O Léo cedeu lá. Então, o Léo está sempre também ajudando, né, a outros movimentos, né, com parcerias. Isso é muito legal. Eu estou muito feliz, Léo. Para mim, hoje é um dia especial, né, te receber aqui, te conhecer, olhar no teu olho, né, e ver também esse brilho, essa emoção que é trabalhar com desenvolvimento pessoal, né? Então fala um pouquinho, primeira coisa, né? Como nós temos muitos dos nossos alunos que nos assistem, fala um pouquinho do Léo, de onde saiu o Léo, do que ele se alimenta, de onde veio. Legal, bacana. Em primeiro lugar, é uma honra, né, estar aqui. Agradeço, gratidão ao convite, gratidão às meninas do Movimento de Expansão também, né, em função disso a gente começou a se conectar. É verdade. A gente tem vários alfas, né, que já fizeram o Conexão Alfa, também já fizeram VAP, e eu só tenho escutado elogios, né? Então, como é bacana a gente unir as forças dentro do desenvolvimento pessoal para que a gente tenha uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então, que bacana, que honra estar aqui. Então, eu sou filho de militar com professora, né? Desde pequeno, essa questão da educação, né, de por que a gente é como é, sempre me chamou a atenção. A minha mãe depois fez pedagogia, minha irmã também, então eu cresci nesse ambiente com foco aí do comportamento humano. Fui para educação física primeiro, depois fui para gestão empresarial, depois comecei a fazer vários cursos, fiz o Empretec do Sebrae, um curso que para mim foi muito bacana dentro da área do empreendedorismo. E a partir do Empretec eu despertei assim, essa vontade de querer saber mais, comecei a fazer vários outros cursos, né? Cursos de PNL, de coaching, de inteligência emocional, e comecei a trabalhar de forma voluntária, né, para o desenvolvimento de outras pessoas, e o meu também, dando sequência. E hoje, né, tenho essa possibilidade de trabalhar muito com o desenvolvimento pessoal, de forma profissional, não mais só voluntariamente. Então, eu digo que é o melhor trabalho do mundo, a gente poder verificar que a nossa influência, uma pergunta que a gente faz, uma palestra que a gente dá, um programa de TV que a gente participa, a gente pode plantar uma sementinha, pode inspirar as pessoas a terem uma vida melhor, a serem pessoas melhores. E isso volta para a gente depois, para a nossa família, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente gosta, né? Uhum. Eu acredito que quando uma pessoa melhora, isso se expande, vai afetando, isso vai se proliferando. E nós estamos precisando muito disso, né? Nosso país está precisando, né, bastante desse desenvolvimento pessoal. Eu sempre digo, né, Léo, que o desenvolvimento, a paz mundial, ela vai ser adquirida quando houver paz interior. Exatamente. Né? A soma da paz interior de todos, de cada um, né? Quando as pessoas estiverem num ponto de evolução tal, né, enfim, de expansão de consciência, de saber quem é, o que está fazendo aqui, qual a sua relação com as outras pessoas, a gente realmente vai ter um mundo melhor, né? Então, nós somos trabalhadores para um mundo melhor, né? Eu me vejo assim, acho que tu também te vê assim, pela tua fala. Sim. Eu já percebo isso. Né? E qual é a tua linha principal, Léo? Eu sei que é difícil de dar essa resposta, né? Uhum. Eu não gosto muito quando me perguntam isso, entendeu? Mas vou te perguntar, sim, por qual linha tu segue nos teus treinamentos, né? Qual é a tua linha central? Então, a gente tem assim, inteligência emocional, PNL e coaching. Uhum. A gente segue essas três e, dependendo do curso,
com foco mais em uma do que em outra. A gente tem, dentro do Conexão Alfa, que é um curso de imersão, onde as pessoas entram no hotel, ficam hospedadas, fazem as alimentações, as refeições no hotel e trabalham lá com dinâmicas de grupo, com o objetivo de entender melhor por que cada um é do jeito como é. Então, a nossa base, né, é que cada um é do jeito que é em função das suas experiências, né? Como as pessoas captam as informações do mundo, aquilo que vê, aquilo que ouve, aquilo que sente, isso é armazenado por intermédio de conexões neurais e a gente influencia o nosso racional e o nosso emocional. E aí a gente tem os resultados que tem, as coisas boas, as coisas ruins, e que cada um, né, pode modificar isso. Independente do que tenha acontecido com a gente na nossa história de vida, a gente pode ressignificar, modificar e melhorar a nossa performance para a vida, para ter uma melhor qualidade, né? A gente acredita que cada um tem um potencial muito maior do que acredita ter. Então, basta que a pessoa tenha um cérebro funcionando, né? Nem todos têm um cérebro perfeito funcionando, mas a maioria tem, acredito que tem. Então, por não ser educado da melhor forma, as pessoas criam muitas limitações, crenças limitantes, condicionamento do sistema límbico equivocado, faz a pessoa sentir medo quando não deveria, né? E a boa notícia para isso tudo é que é possível modificar, expandir, melhorar, né? Ter mais consciência do que está acontecendo aqui dentro para ter melhores resultados na vida. Então, a nossa base é mais ou menos essa. Uma melhora de dentro para fora, né? As pessoas buscam muito fora, né, Léo? As pessoas estão sempre buscando fora, o que eu vou fazer, para onde é que eu vou, onde é que eu tiro o empréstimo, onde é que eu... Né? Sempre uma busca externa, né? Eu sempre digo que a busca maior é interna. Nesse ponto eu já vi que nós estamos, né? E eu acho que também nós concordamos no ponto em que nós temos muito mais potencial do que a gente imagina e do que a gente usa. Exatamente. A gente usa muito pouco, né, Léo? Muito pouco. E nós vivemos, na verdade, presos às nossas crenças, né? Como tu citou também, crenças limitantes. Mas eu vou te fazer uma pergunta que para mim é muito importante, né? Tu acredita no ser humano? Tu acha que o ser humano é bom, essencialmente bom ou essencialmente mal, ou nenhuma das duas coisas? Então, eu acredito que o ser humano ele nasce neutro, né? E aí, como ele identifica as coisas no mundo, como ele é condicionado, como ele recebe as coisas, é que vai influenciá-lo, né, para que ele siga mais. E eu não acredito muito no binarismo, ou tu é do bem ou tu é do mal, tu é corrupto ou tu é honesto. Acho que as coisas têm níveis para cada área, é um pouco mais complexo do que essa questão binária, né? Então, por exemplo, existem crianças que sentem prazer em ajudar outras crianças, enquanto crianças são condicionadas a sentir prazer a ver o outro se dando mal. Então, isso tem uma explicação fisiológica, inclusive, né? Então, quando uma criança ela é elogiada por dizer a verdade, quando ela é incentivada a fazer o bem, a emprestar os seus brinquedinhos para outro, né, o seu sistema límbico está sendo influenciado de tal maneira que ela vai procurar isso na vida adulta dela. E aí vai refletir nas suas ações, naquilo que ela vai procurar no futuro. Nós acreditamos também que o motivo para a nossa ação é o sistema límbico. Ou a gente vai fazer algo para sentir uma emoção prazerosa, ou a gente vai fazer algo para fugir de uma emoção desprazerosa. E cada um sente o prazer ou o desprazer de acordo com como foi condicionado. As experiências anteriores. Exatamente. Então nós somos influenciados pelo meio e pelos nossos pais também, né? Porque pela família. Muito, né? Nós somos influenciados principalmente pelos nossos pais, mas depois pelo programa que assiste na televisão, pelo desenho que a criança assiste, pelo brinquedo, pelos coleguinhas, pela cultura, pelas leis, né? Muitas coisas influenciam quem a gente é. Então, respondendo diretamente, eu acredito que as pessoas nascem neutras, né? E como elas serão condicionadas, educadas, é que vai... É o que vai produzir o resultado, né? Se ele deve se inclinar. Aliás, o bem e o mal também é uma coisa tão relativa, né? O que é bem e o que é mal, né? É o estudo da ética, né? Mas, lógico, que existem alguns bens absolutos e coisas que são más absolutamente, mas Sim. O restante é muito relativo. Sim. O que é bem e o que é mal, né? Então, realmente, eu acho que eu concordo contigo nessa questão de não ter esse sistema binário, né? Os chineses são muito dessa linha, o I Ching, né? O I Ching são 64 posições, ou seja, né? Nada é para cá ou totalmente para lá. Sim. Tem 64 posições intermediárias, né, entre cada situação, vamos dizer assim, né? Então eu acho que o ser humano é bem assim. Então, mas a pergunta, né, que não quer calar tu diz que o ser humano é condicionado pelo meio. Sim. Mas ele pode vencer isso?
É um estudo que a gente está sempre buscando, né? Como influenciar as pessoas da melhor forma para que ela assuma o controle da sua mente e não seja um fantoche das suas emoções. Então, por exemplo, a todo tempo, neurotransmissores estão sendo liberados e eles influenciam na nossa maneira de pensar, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está muito bem e acontece um problema, ela pensa, não dá nada, é um probleminha. E quando não está bem, acontece aquela mesma coisa, é um problemão. Ou seja, a química que está acontecendo aqui, ela interfere nas nossas interpretações. E a maioria das pessoas não estão conscientes para isso. Então, elas vão vivendo conforme o que acontece ali. Mas no momento que a gente tem consciência disso e a gente passa a fiscalizar o que a gente está sentindo, então eu fiscalizo como eu estou. Eu não estou me sentindo bem, então vou fazer algo agora para passar a me sentir bem. Vou escutar uma música, vou ligar para alguém que eu gosto, vou elogiar alguém, vou brincar com o meu cachorro, meu filho, alguma coisa assim. E aí depois disso eu vou para aquela reunião importante, né? E aí lá eu dou outros significados para isso. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode assumir esse controle da sua vida e deixar de ser esse fantoche aí das emoções, né? Napoleão Hill fala muito sobre isso, assim, né? Que não basta só a gente querer as coisas, a gente tem que estar consciente, né, do nosso emocional para poder ter segmento e atingir, né? O sucesso começa pela intenção da gente e se determina pelo nosso estado de espírito, como isso ele aí. diz. Então, Léo, que boa notícia, né? Só faltava tu me dizer que não dá para mudar. Dá, mas senão a gente acabaria nosso papel. Né? Que bom que a gente pode mudar. Legal. Bom, gente, está muito boa a conversa aqui com o Léo, mas agora a gente vai ter que ir para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos interessantes aqui conversando com o Léo Berlese. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, estamos aqui de volta, né, com essa entrevista especialíssima com aqui o nosso querido Léo Berlese, né, que é o grande carro-chefe do Conexão Alfa aqui no Rio Grande do Sul, né, que também é um treinamento parecido com o meu, muito parecido, mas muito diferente também, né? Porque, assim, quem fez um pode fazer o outro, quem fez o outro pode fazer um, né? Porque as coisas se complementam, né, Léo? Acho que quanto mais a pessoa avança na sua expansão de consciência, é melhor ela fica, né? Piorar não vai, né? Eu diria até que quem fez um deve fazer o outro também. É verdade. Né? Como é bom a gente estar sempre nesse clima de desenvolvimento, com foco no desenvolvimento, não parar. Existem pessoas que às vezes fazem um treinamento e passam 30 dias, né, otimistas em relação àquilo e aí depois vão voltando ao seu normal, deixam de ter foco. Né? E essa questão de foco é muito importante hoje em dia, em função da internet, em função dos estímulos que a gente recebe hoje, em função das redes sociais e vários estímulos que a gente tem hoje. Então, muitas pessoas às vezes não se dão conta que estão muito mais se ocupando do que produzindo uma vida melhor. Né? Então, como é bom ter foco no desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é uma chave, né? Porque as pessoas gastam tanto tempo, né, Léo, com bobagem, né? Com conversas de WhatsApp, que piada, não vai pra lugar futebol, nenhum, novela. O futebol, como o Fabiano diz, né, é o melhor dos males. Eu acho legal quando ele fala isso. Mas tem muita coisa proveitosa para a gente fazer na vida, né? Muito livro para ler, muita... Hoje em dia, né, Léo, também assim, tem uma variedade de palestrantes, de vídeos, né, que a gente não tinha. Na nossa época não tinha isso, né, Léo? Sim. Nós não tínhamos esses recursos, a gente tinha que comprar livro em papel. É verdade. Agora, o assunto que tu quiser, tu vai lá. Por isso que eu digo, né? Para ouvir era na fita cassete também. Eu também usei a fita cassete. Começa a revelar a nossa idade. Mas é por isso que eu digo lá no treinamento, né? Eu acho que o treinamento também vai por esse caminho, né, que é a vivência, né? Porque informação as pessoas já têm na internet. Por que as pessoas têm que ir até o Alfa, né? Ou devem ir ao Alfa, ou devem ir ao VAP, né? Para viver, para sentir, para se descobrir, para ter um tempo para se olhar. Acho que essa é a chave, né, Léo? E o comportamento humano, ele é muito complexo, né? Em um livro, em um vídeo, a gente tem um canal recebendo informações muito importantes e é fundamental em muitas situações, né? Que a gente leia, que a gente assista vídeos, mas nessa interação vivencial, não só com outras pessoas, mas com a equipe, com o palestrante, a pessoa diz o que ela entendeu daquilo e recebe uma outra informação, é isso mesmo ou não? É uma outra interpretação, porque a subjetividade humana faz com que cada um interprete as coisas de um jeito, conforme aquilo que já viveu,
e às vezes as coisas entram de forma equivocada, né? Então, como é importante a gente ter esse feedback, compreender o que foi significado a partir daquela informação. Legal. Léo, eu vou te fazer uma pergunta agora mais complexa, tá? Sim, né? Porque eu tenho curiosidade. Então, assim, ó, eu trabalho com uma linha que é a Trindade, Corpo, Mente e Espírito. Certo. Tá? Quando eu vejo tu falando, eu vejo tu falando muito de cérebro. Isso. Eu vejo o cérebro como um instrumento do ser que ali dentro está. Certo. E tu vê o cérebro como o absoluto, o ser em si. Isso. Então, como é que fica para ti, como é que tu vê, né? Acho que, como de novo aqui, né, não existe certo e nem errado, Claro. né, mas qual a tua visão, né, sobre essa trindade, corpo, mente e espírito, o que isso tem a ver com o cérebro, como é que tu visualiza essa complexidade aí? Legal. Bom, por muito tempo, né, as pessoas acreditavam que as emoções partiam do coração, né, e tem gente que até hoje coloca a mão no coração e aperta, e hoje a gente sabe que as emoções partem do cérebro, né? O coração tem uma função muito importante, que é bombear sangue para o pulmão, para todo o corpo, mas a gente tem alguns indicativos científicos aí, tá? Então, sobre essa questão tanto emocional quanto racional, e também a parte reptiliana, funções, todas as nossas funções fisiológicas, tudo que precisa para a gente se manter vivo, tá? Isso tudo está acontecendo lá. O Conexão Alfa, ele aborda principalmente a questão emocional e racional e como elas interagem. Mas a questão espiritual, ela não é inexistente. Cada um aborda a sua do jeito que acha melhor, conforme a sua religião, conforme as suas crenças, né? Então, o nosso foco dentro do Conexão Alfa é a questão emocional e racional e como se dá essa relação. E aí a gente já teve várias pessoas fazendo, já mais de 4.000 pessoas fazendo Conexão Alfa, a gente já teve inclusive freiras fazendo o treinamento, né? E bacana, no final do treinamento, as freiras dizendo, isso aqui é coisa de Deus, né? E outras pessoas, às vezes, que não têm a mesma crença, né? Puxando a brasa, isso aqui é coisa disso, isso aqui é isso aqui, que legal essa ciência, que bom conhecer isso. Então, não que a gente não dê crédito, não acha importante, mas é que dentro do Conexão Alfa, principalmente, por que eu sou como sou, em função das emoções que eu sinto, das coisas que eu acredito, e por que aquilo que eu acredito tem a ver com as minhas emoções e vice-versa. Entendi. Então, vamos ver se eu entendi, né? A pessoa lá é trabalhado, então, emocional e racional. Isso. E a acoplagem das questões espirituais fica ao encargo da crença de cada um fazer esse encaixe, né, nesse ensinamento, né, científico, né? Porque eu vejo que o Conexão Alfa ele tem bastante, assim, de uma abordagem bastante científica, né, para auxiliar a pessoa nessa questão do desenvolvimento pessoal, né? Exatamente. Eu vou para um lado mais intuitivo, né? Mas eu acho que os dois são muito importantes, sabe, Léo? Assim, eu acho que a gente complementa o outro. Um complementa o outro, entendeu? A gente estava aqui conversando agora há pouco, né, que eu gostaria muito de fazer o Conexão Alfa e ele gostaria de fazer o VAP. Nós só não temos data ainda para fazer isso, né? Mas, né, imagina ter o Léo lá no VAP, vai ser uma honra, né? E também eu me sentiria muito feliz de poder fazer o Conexão Alfa um dia. Legal. O pessoal aqui na internet também está falando, né? Aqui olhando aqui eu estou vendo aqui o Neymar Fontoura. Não é o Neymar, é outro Neymar, tá? Dizendo, muito show, realmente está essa integração do bem. Acho que é a nossa integração, viu? Então, sensacional essa integração. Aqui a Andressa Krugen falando também. Que mais aqui? Tinha aqui um mandando um abraço para ti. Aqui, ó, a Evelise Mendes Alfa. Tá até a Alfa no nome aqui, né? Então, você é tua beijo, fã. Evelise. Tá te mandando um grande beijo aqui pro Léo Berlese. Então, podem continuar. E assim, ó, pessoal, se vocês também quiserem fazer perguntas, nosso tempo não é muito grande, né? Mas se quiserem fazer alguma pergunta para o Léo, né? Para mim vocês fazem toda vez, mas dessa vez se vocês quiserem fazer, né, eu respondo as fáceis, as difíceis eu passo para ele. Então, né, o Léo aqui certamente vai ficar bem feliz de poder também complementar alguma coisa aqui com vocês. Paula Montenegro dizendo, né, que bacana, a Elaine dizendo que assunto interessante hoje. Realmente, eu acho que nós estamos aqui juntando essas duas visões, né, Léo? Essas duas perspectivas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, assim, sobre a questão dos pais. Sabe que essa questão da influência dos pais em relação aos filhos é um dos assuntos-chave do VAP. Então, eu queria saber, né, lá no Conexão Alfa,
né? Como é que isso é abordado, como é que isso é trabalhado, né? Porque muito da nossa influência, lógico, tu comentou que nós somos influenciados pelo meio, pelo bairro, pela TV, né? Mas os pais têm um peso muito grande, Muito né? grande. Como é que isso é trabalhado dentro da visão do Conexão Alfa? Então, existe um pressuposto da programação linguística que diz que cada um é do jeito que é, em função de tudo aquilo que viveu, né? E o pressuposto é que cada um faz o melhor que pode, tendo em vista o contexto que está inserido, né, e os recursos que possui. E os nossos pais também fazem o melhor que podem, tendo vivido o que eles viveram. E muitas vezes as pessoas não têm uma boa relação com os pais em função disso, de cobrar algo dos pais que eles não tiveram na sua infância. E o treinamento aborda isso de uma maneira muito bacana e muito emocionante. E isso faz com que as pessoas trabalhem bastante a questão do perdão. E daí não só o perdão para o pai e para a mãe, mas o perdão geral para si. Tem gente que não se perdoa por ter feito algo no passado, né? Então, como é importante essa questão de perdoar as pessoas para ficar mais leve, para ter melhores relações. E uma coisa que nos emociona muito é que muitas pessoas que às vezes não estão se dando bem com seus pais, depois de fazer essa imersão, vão lá, ligam para o pai, reatam essa... E isso para nós, né, tu deve ver bastante isso também, é muito emocionante, não tem preço, Isso não né, tem. ver isso. Essa é a parte mais emocionante, né? Não tem como... eu tenho Tu chora nos treinamentos, Léo, ainda? Eu, em determinada situação, eu tenho que conter a emoção, né, em função de ter que conduzir o processo, né? Mas a emoção vem não só durante o treinamento, mas quando a gente recebe no WhatsApp, no Facebook, né, um retorno daquela pessoa que fez o treinamento depois de 2, 3 anos, né? Óbvio que a gente tem depoimentos bastante emocionados logo após o treinamento, mas para mim os mais fortes são aqueles depois que a pessoa tem consistência naquela mudança de hábito, em outra forma. Né? É porque empolgado todo mundo sai de qualquer treinamento, né? Até de inauguração de funerária a gente sai empolgado. Eu digo, né? Mas a questão é manter isso, né? Manter, fazer aquela nova forma de pensar virar duradoura, ser um novo hábito, né? Ter uma coisa consistente. Exato, fazer essa construção, né? Porque sim. E como eu não sei como lá no VAP os alunos fazem exercícios depois, né? A gente vai passando pelo WhatsApp, depois 180 exercícios durante 180 dias, que né? Bacana. Como é que é feito esse acompanhamento do aluno depois, assim, né? Esse suporte do aluno? Como é que isso acontece lá no VAP? A gente tem orientação durante o treinamento e no final do treinamento a gente tem uma formatura também, onde a gente passa instruções. A gente tem grupos no WhatsApp. Os grupos são legais. A gente indica livros, vídeos, né, para a pessoa. E a gente tem outros cursos também, como o curso de programação neurolinguística, o curso de coaching, para as pessoas continuarem dando sequência nesse... Né? O desenvolvimento pessoal tem que ser para sempre. É para sempre. Né? Os cursos não podem parar, a leitura não pode parar, isso não pode parar. Porque senão também começa a cair. Né? Eu faço pelo menos 4 cursos por ano, né, em outras instituições, para sempre trazer uma coisa nova, para manter essa chama do desenvolvimento, ter cada vez mais ferramentas para ajudar as pessoas. Que legal isso, né? Bom, nós vamos agora para mais um intervalo comercial e voltamos no último bloco. Como eu já disse, né, se quiserem perguntando lá pelo Facebook, facebook.com/rdctv digital, né, você entra lá, você pode assistir, né, além de assistir pela internet, canal 24, você pode assistir pelo Facebook também e já interagir, deixar sua pergunta, deixar seu recadinho. Ficaremos felizes em receber aqui a sua mensagem. Daqui a pouco a gente volta depois dos comerciais. Até lá. Olá pessoal, voltamos aqui no Henrique Amaral com você, que hoje tem esse convidado especialíssimo, que é o Léo Berlese. Já conversamos sobre vários assuntos. Se você está chegando agora, né, perdeu um pedaço, volta, depois fica gravado no Facebook, você pode assistir o programa na íntegra, né, porque fica lá para a posteridade, né, enquanto existir Facebook, estaremos ali. Então, o pessoal aqui está participando bastante, né, dizendo, a Elaine aqui dizendo, é verdade, a empolgação é forte, mas manter ela é o desafio. E aí, né, Léo, tu concorda? O Léo já falou, né, que o que precisa é continuar fazendo curso, continuar buscando. O desenvolvimento pessoal é assim, ó, e ele é viciante também, né, Léo? Depois que tu começa a descobrir coisas, tu quer descobrir mais, tu quer avançar mais, né? E uma coisa muito importante que a gente trabalha bastante dentro do processo de coaching, né? Então, não adianta só a pessoa ter um plano de ação, olha, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o que tu vai fazer para querer fazer aquilo que tem que ser feito?
Então, dentro desse planejamento deve estar também esse entendimento, né? O que eu vou fazer para querer fazer o que tem que ser feito para melhorar minha vida, melhorar minha qualidade de vida. E outra coisa muito importante dentro desse processo, que eu gosto de abordar dessa forma, dentro do processo de coaching também, é que quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um sonho, isso tem uma força, né? O quanto que eu quero. Tem coisas que a gente quer muito na vida, tem coisas que a gente quer um pouquinho. Então, por exemplo, se eu estou na sala da minha casa e tenho sede, eu penso, tenho que levantar daqui para ir lá tomar água. Eu não vou ficar aqui. E aí essa sede aumenta e aí eu faço o esforço de ter que ir lá e tomar água. Para os nossos sonhos também. Então, o quanto a gente quer, tá, tem uma relação com o esforço, com o preço a pagar, com o que a gente vai fazer. Então, é como se a gente tivesse lá uma graduação. O quanto que eu quero, digamos que eu quero algo e eu quero 6. E o preço a pagar, o esforço, para mim, né, porque esse esforço é diferente de pessoa para pessoa, dependendo da sua história de vida, dos seus pré-requisitos, né? Digamos que a gente tem um sonho em comum, que é morar fora, trabalhar fora do país. E tu já sabe muito bem a língua desse país e eu não. Então, para ti vai ter um grau de dificuldade menor. Certamente. Então, tem o quanto que eu quero e o meu esforço, o meu grau de dificuldade. Se eu tenho um desejo 6 e o preço a pagar é 8, não vai acontecer. O que tem que fazer? Aumentar o quanto que eu quero e diminuir o esforço. E o aumentar o quanto que eu quero, existem muitas ferramentas que vão trabalhar com o sistema límbico, desde o quadro das visualizações, quanto a ativação de propósito, por que eu quero aquilo, o que eu ganho com aquilo, o que eu perco se eu não atingir, né? E é muito bom a gente ter consciente todos os dias o nosso propósito, por que a gente quer atingir o que quer. Anthony Robbins fala uma coisa que eu acho fantástica, que é, não adianta tu só na primeira sessão estabelecer lá o teu propósito para atingir aquele sonho. Tu precisa reativar isso todos os dias. Isso vai fazer com que tu passe pelas dificuldades, com que tu faça o que tem que ser feito para chegar lá. Isso aí, Léo. Na verdade, tu entrou numa resposta de uma pergunta que eu ia fazer. Tu leu o meu pensamento. Eu justamente falar de propósito agora. Né? Era a pergunta que eu estava formulando aqui. No VAP, né, a gente trabalha muito a questão do propósito, né, e do amor. Legal. Tá? Então, a ponto das pessoas dizerem que o VAP, se tivesse que resumir, ele não é nenhum curso de neurolinguística, nenhum curso de autoajuda, nenhum curso, ele seria um curso de amor. Tá? O amor acaba sendo, né, ao longo dos 2 dias, acaba sendo o foco principal. E onde tem amor, tem propósito. Né? Porque o amor, não aquele amor físico, não é desse amor que eu estou falando, né? Do amor mais altruísta, do amor de querer ver o outro feliz, de levar benefício para o outro, que nós acreditamos ser uma das chaves da prosperidade, inclusive. Sim. Quando eu tenho propósito, quando eu tenho vontade convicta de ajudar o outro, isso acaba, né, gerando riqueza. Como é que o Conexão Alfa vê essa questão, né, da doação ao outro, da felicidade que eu levo para o outro, através do meu trabalho, do meu sorriso, do meu abraço, da minha palavra, do meu ouvido? Né? Como é que tu e o Conexão Alfa veem essa questão de propósito e amor? Sim. A gente trabalha muito isso, do início do treinamento ao final, e as coisas vão se entrelaçando, né? E cada um tem o seu propósito, e às vezes as pessoas não estão conscientes para isso. Então, como é bom trazer para a consciência esse propósito? Às vezes, o propósito de num dia, é fazer um mundo melhor, no outro dia fazer um mundo melhor para o seu filho, no outro dia é ter o último telefone, né? E tá tudo bem, não vamos julgar, sem julgamentos. Então, como é importante a gente entender isso e trazer um pensamento que, às vezes, algumas pessoas deixam de ter em função de não acreditar mais no ser humano, que não tem jeito, que não tem, né? Mas trazer para o pensamento coletivo de fazer um mundo melhor, né? De ter uma sociedade melhor. E o amor é, digamos, a matéria-prima para isso, né? A gente tem várias formas de motivação, a gente pode se motivar pela raiva, a gente pode se motivar pela alegria, mas eu também acredito que o amor é a motivação mais potente que existe. Que legal, Léo. Que bom ouvir isso, Léo, né? Porque é o meu pensamento também, né? Eu acho que eu sempre digo, no meu treinamento lá eu falo, né, que o amor é a maior força do universo, né? Onde há amor, porque assim, quando é que tu experimenta as suas maiores sensações de felicidade? Aí entre os teus neurotransmissores. Né? Eu vejo de outra forma, tu vê nos teus neurotransmissores. É quando eu faço alguma coisa para o outro e o outro está feliz. É quando tu recebe os teus depoimentos,
Sim. Entendendo? Eu tenho certeza que nada supera, a não ser o teu filho, né? A tua relação lá com o teu filho, né? Curtir o teu filho. Acho que nada supera quando tu recebe um depoimento desse. Por quê? Porque tu colocou propósito, tu colocou amor e foi reconhecido. Sim. Não existe felicidade maior que essa. Não existe salário maior que esse, né, Léo? Então, acho que quando a gente tem isso, aí a vida, quando tu chega nesse ponto, né, aí não tem preço. E como é bacana a gente saber qual que é o nosso propósito e saber quais são os nossos valores, né? Que talvez o valor seja a forma com que a gente usa para chegar lá naquele propósito e ser reconhecido dentro, né, daquele propósito. Nossa. Também. Por exemplo, todas as pessoas gostam de ser elogiadas, né? Mas para mim, um elogio, Léo, como tu é inteligente ou como tu ajuda o mundo, é muito mais impactante do que como tu é bonito, como tu é forte, como tu é saudável. Então, e isso é diferente de pessoa para pessoa, de acordo com as suas experiências, e não tem nada de feio, né? Não tem problema, não julgamos nesse sentido. Outra coisa que a gente trabalha bastante dentro do processo é a questão da empatia, né? De entender que a empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas sim entender que aquele outro faz tudo o que faz, tendo vivido tudo aquilo que ele viveu, né, que ele já é influenciado pelo mundo a partir dos 3 meses de gestação, né, já tem uma influência do mundo ali, e que se a gente tivesse vivido tudo que ele viveu, faria a mesma coisa. Né? Então, é legal aquela expressão de não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse conosco, mas quando a gente entende a empatia, a gente diz que não faça ao outro aquilo que tu não gostaria que o outro fizesse com ele, né? Porque eu posso te convidar para comer uma lasanha na minha casa porque eu gosto de lasanha e tu não gostar de lasanha, né? Então, como é importante a gente compreender os nossos propósitos, os nossos valores para fazer as coisas alinhadas e estar satisfeito, né, no caminho certo, entendendo que é uma questão de tempo para chegar onde a gente quer chegar. Que legal, né? Eu acho que concordamos em gênero, número e grau nessa questão, porque eu vejo, né, o propósito, sem propósito tudo murcha, né, Léo? Assim, porque, né, trabalhar, as pessoas querem, eu queria um trabalho, eu quero passar num concurso, mas por quê? Porque eu quero ter segurança. Isso não é propósito, entendeu? Sim. O teu propósito tem que ser servir. Então as pessoas muitas vezes se deixam guiar por outros valores que não o servir, que não o propósito, né? E eu penso, né, que o nosso maior propósito é servir de alguma forma, né? Seja através de uma pintura, né? Cada um dentro dos seus talentos, sim, né? Uns gostam de cuidar de criança, uns gostam de fazer palestras, uns gostam de fazer cursos, uns gostam... Cada um dentro do seu talento tem que servir, sim, para dar alívio, para dar felicidade a outras pessoas, né? Então, acho que a gente está muito próximos nessa questão, né? E voltando no assunto dos pais, né? A gente está desenvolvendo, acho que para o segundo semestre de 2019, um curso para pais. Então, como é importante, né, a gente orientar pais... Que é o teu novo filhinho que te motivou a fazer isso? Sabe que uma coisa muito interessante é que acontecia assim, há 12 anos que eu foco nessa questão, e eu dizia para muitos pais, sem ser pai antes, olha, tu precisa fazer assim, precisa fazer desse jeito e tal. E alguns diziam assim, não, isso não dá certo, isso aí só funciona em livro, tu vai ver quando eu tiver os teus, né? E hoje eu aplico isso, então acredito que eu tenho propriedade para falar isso. Mas tem coisas muito simples que podem mudar a vida de uma criança. Às vezes os pais não têm uma orientação de como conduzir, por exemplo, quando a criança faz algo legal, fazer um elogio na identidade. Filho, como tu é esforçado, como tu é inteligente, como tu é legal, como tu é altruísta, né? Claro que altruísta tu vai explicar de outra forma. Claro. E quando a criança não faz algo da maneira mais correta, intervir no comportamento e não na identidade. Isso faz toda a diferença, isso vai interferir na autoestima da criança. Então tem várias coisas simples que fazem a diferença na vida, né, da criança. E ali forma tudo, né, Léo? Forma, ali exatamente. Vai criar uma personalidade, está sendo construída. E muitos pais, sem ter consciência disso, por nunca ter lido um livro, nunca ter feito um curso, fazem coisas que vão marcar, né, na vida da criança, vai ter uma limitação, vai ter uma dificuldade. Então, como é bacana a gente já, na fonte, né, já preparar a criança para um futuro melhor. Certo. Então, Léo, assim, né, eu queria uma mensagem final rápida, nós não temos mais tempo, dar um alô pro pessoal, assim, né, um beijo, um abraço. O que tu diria para as pessoas que estão buscando esse desenvolvimento pessoal? Então, desenvolver
desenvolver a inteligência emocional é fundamental, entender como essa relação do emocional com o racional interferem nos nossos resultados, como é importante a gente ter consciência disso para fazer um mundo melhor, para ter relacionamentos melhores, para ter uma melhor qualidade de vida e para que a gente tenha, né, melhores relações entre os seres humanos e a gente possa fazer aí um país melhor, um mundo melhor. E eu me abraço aqui no Léo, né, no sentido de me abraçar nessa missão, né? Nossa missão é muito semelhante, né? Eu fiquei muito feliz aqui com a presença do Léo hoje. E a minha mensagem final hoje, ele já deu aqui quase que toda, e é justamente isso, né? A busca de um crescimento pessoal para que a gente tenha um mundo melhor. Vamos criar propósito, vamos viver com propósito, viver com amor, buscar, tem muita coisa, busque, né? Porque o nosso potencial é infinito, nosso potencial é gigantesco. E com certeza, né, se a gente for buscando, seja através de cursos, palestras, livros, vivências, você vai viver cada vez melhor, vai fazer da sua família uma família melhor, do seu bairro um bairro melhor, do nosso país, a gente estava comentando como o nosso país precisa, né, de pessoas grandiosas e despertas para os seus potenciais infinitos. Muito obrigado, Léo, né? Que alegria ter aqui. Gratidão. Muito obrigado por estar comigo e vamos construir um mundo melhor. Vamos. Muito obrigado e até o próximo Henrique Amaral com você.